Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar quanto que custa viver em Londres. Vocês leram certinho o título desse vídeo e vocês estão no canal certo, porque eu me chamo Evan Grazielli e eu tô morando aqui em Londres há quase 6 anos. Gente, eu nem acredito que vai fazer 6 anos que eu moro em Londres agora em outubro. Obviamente, nesse período eu acabei morando por quase 6 meses lá nas Ilhas Caimã. Inclusive eu fiz um vídeo, gente, de quanto custa morar nas Ilhas Caimã. Isso um preço para 2 adultos e uma criança, então eu vou deixar o link aqui para vocês. E aí vocês também podem comparar, né, quanto que custa aqui e depois me deixa aí nos comentários quanto que custa viver no Brasil, porque eu não sei mais, né, como eu falei para vocês, estou aqui há quase 6 anos, então não sei mais quanto que custa o preço de nada, mas hoje eu vou mostrar tudo, né, aqui pra vocês, escancarar cada detalhezinho, ou pelo menos tentar escancarar cada detalhezinho de quanto custa pra viver aqui em Londres. Também vale lembrar, gente, que Londres é dividido por zonas, né, então a gente tem a Greater London, que seria a Grande Londres, né, que é o mix da cidade de Westminster e a cidade de Londres. Então eu moro aqui na parte noroeste e a gente mora na zona 3, ou seja, tipo, a zona central é a zona 1, aí a gente tem a zona 2, a zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, e aí das 7 a 9 são as cidadezinhas aos arredores de Londres, mas Londres vai até a zona 6. E aí a gente tá aqui na zona 3, que é um pouquinho mais afastado do centro, mas ainda muito bom de conexões e a gente consegue estar rapidinho ali no centro. E aproveito para pedir, né, para vocês já darem o seu joinha nesse vídeo, tá? Dá o seu joinha, como eu falei para vocês, deixa aqui nos comentários o que você acha do preço da vida aqui de Londres, também me fala dos preços no Brasil. Também se você viu o vídeo das Ilhas Caimã, já deixa aqui. Se você tá pretendendo vir para Londres ou se você mora aqui em Londres, né, e já paga outro preço. E também, gente, se inscreve no canal, né, gente? Rumo aos 1000 inscritos desse canal. Por quê, gente? Porque praticamente batemos nossa meta de 500 inscritos. Aê! Então agora vamos rumo aos 1000 inscritos desse canal. Aproveita também, já compartilha esse vídeo, né? Agora bora parar de falar e vamos mostrar preços de cada coisa. Gente, vamos começar com o preço do aluguel. Aluguel em Londres, gente, é aluguel muito caro. Nada se compara às Ilhas Caimã. Depois, tipo, que eu morei nas Ilhas Caimã, gente, tipo, aluguel lá, aqui é fichinha, mas aluguel em Londres comparado ao resto, né, do país é muito caro. Aqui a gente paga num apartamento de 2 quartos e 2 banheiros na zona 3, 2.250 libras por mês. Só que, por exemplo, aqui agora, nesse momento, a gente não está pagando, né, o valor do aluguel, porque quando a gente se mudou de volta pra cá, a gente precisou pagar o valor por 6 meses de uma vez só. Porém, agora, todo mês, a gente tá pegando esse dinheiro dos 2.250, colocando, tipo, na poupança, porque quando chegar em setembro, a gente vai ter que pagar a lapada de novo. Mas se eu tivesse pagando mensalmente, ia ser 2.250 por mês, né? Então, assim, gente, não é barato por um apartamento de 2 quartos, né? E como eu falei, um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, os quartos são pequenos, mas a gente não pode reclamar, a gente tem uma varanda, a gente tá num prédio novo. O nosso prédio, por exemplo, ele tem academia e tem um espaço para trabalhar, então assim, é muito bom. Mas comparando, tipo, a outros lugares, é um pouco mais caro. Quando a gente tava morando no interior, né, tipo, em St. Albans, que era uma cidade que eles falam que é uma cidade que as pessoas vão, para as pessoas, tipo, uma cidade que o pessoal trabalha, sabe? Tipo, trabalha em Londres, vai pra lá, eles chamam de commute towns, eu não sei traduzir aqui agora. A gente pagava 2.500 numa casa de 3 quartos com jardim, e a gente tinha um espaço enorme, mas aqui em Londres, tipo, num apartamento é 2.150. E o céu é o limite, gente, sério. Aqui você pode encontrar até preços aí de 20.000, 25.000 libras por mês, então tudo vai depender da zona, né, que você vai morar, da sua localização, do tipo de bairro, do tipo de casa, e o que que tem e o que que não tem. Agora, o meu segundo preço alto, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, e eu não sei nem como é que a gente explica isso, se chama Council Tax. Gente, Council Tax é como se fosse um IPTU, mas não é um IPTU, porque
Porque IPTU a gente só paga, né, quando a gente tem residência própria, né, gente? Mas aqui não, todo mundo paga o council tax. Aqui em Londres, os bairros, eles são divididos por councils. Então, por exemplo, como eu falei, né, tem a Greater London, e aí, que é como se fosse a metrópole, e aí você tem sub-áreas. E dentro dessas sub-áreas, vai ter os bairros nessas sub-áreas. Então, por exemplo, o meu council é o council de Barnet, e aí cada council, ele vai ter um valor diferente para os tipos de casa. Então, assim, é uma coisa que eu nunca entendi. Eu sei que vai de A até a F, esse negócio. E aí, não sei, gente, quanto mais diferente a sua casa for, vai, tipo, ser um valor diferente. Então, a gente paga 200 libras por mês. A gente é obrigado, todo mundo é obrigado, mesmo quem está alugando. É responsabilidade da pessoa que está alugando, é responsabilidade do dono da casa. Obviamente, se o dono da casa não está morando na casa e eu estou alugando, a responsabilidade é minha. Se ele está morando dentro da casa e não alugando, ele também tem que pagar. Então, todo mundo tem que pagar, e isso vai variar muito de lugar para lugar, né? Como eu disse. Então, a gente paga 200 libras por mês. Agora vamos falar sobre quanto que eu pago de energia aqui em casa. Dependendo da companhia de energia que você vai estar usando, sim, você não é obrigado a ficar só com uma companhia de energia, você pode usar qualquer companhia de energia. A companhia de energia vai te dar um valor diferente. No caso, a gente está usando a British Gas, que o Bi fala que é um pouco mais caro, mas é a recomendação daqui do nosso prédio. E a gente paga 91,65 por mês. Esse valor, gente, é fixo. Eu posso gastar mais, gastar menos, esse valor, tipo, é o que eu pago. Então, no dia que eu sair da casa, eles vão ver se eu realmente consumi aquele tanto de energia, e aí eles podem ou me reembolsar o dinheiro que eu paguei a mais, ou eles podem me cobrar o valor que eu paguei a menos. Mas eles fazem uma média de mais ou menos quanto que você gasta, né, pelo seu primeiro mês que você morou na casa, e aí você paga o mesmo preço, tipo, em diante. A mesma coisa acontece para água. A água também é um valor fixo, é um pouco caro, que eu acho, né? A água custa 66 libras por mês e vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, quando a gente, tipo, sair daqui, né, eles vão reembolsar ou eles vão cobrar a parte que a gente tá devendo. Então, é bem interessante todo esse processo. A única coisa que é bem diferente, né, e é uma coisa também que é obrigatória pagar aqui, gente, parece que eu só vou somando aqui mais coisas, é que você paga pela energia, você paga pela água e você também paga pelo gás. E aí o gás, ele vem, tipo, diferente todo mês, vai ser pelo consumo que você teve. Então, a média aí dos meses que eu estou morando aqui é de 80 libras. Outra coisa que é bem essencial, né, que eu pago aqui, mas isso eu estou pagando com desconto. Então, eu pago internet. No meu primeiro mês de internet, na verdade, o meu primeiro mês não, gente, os meus primeiros 3 meses, a internet, que foi a internet que o prédio recomendou, né, que eles falam que é provide, né, que tipo, provê para todo o prédio, eles estavam dando desconto porque nós éramos novos moradores e a gente não pagou nada pelos 3 primeiros meses. Mas depois, falou que nos próximos 6 meses, que é agora que a gente começou a pagar, a gente tá pagando 30 libras por mês. E aí depois, né, porque é pela metade do preço, depois vai ser um preço de 60 libras por mês. Então eu vou deixar aqui agora o preço de 30 libras por mês, mas aí você também pode escolher o tipo de internet que você quer ter e tudo mais, vai tudo depender do seu plano e do seu consumo. No caso, a gente optou por essa, né, porque como eu falei pra vocês, aqui somos 2 adultos e uma criança, a gente não precisa de tanta internet, mas ao mesmo tempo eu trabalho com internet e quando o Bi está trabalhando de casa, ele vai precisar dessa internet, então a gente precisava de um plano muito bom. Outra coisa que também encarece um pouco, né, o nosso aluguel, tipo, o nosso estilo de vida aqui, né, no Reino Unido. E isso é uma coisa assim, gente, que talvez nem todo mundo vai precisar, mas no caso, a nossa família vai precisar, porque a gente tem muita coisa. E isso, sim, é um gasto fixo mensal e muita gente acaba também tendo, né, esse gasto fixo, que é pagar por um storage, que seria um depósito. Sim, gente, como eu falei pra vocês, a gente tá aqui numa casa de 2 quartos, porém a gente vivia numa casa de 3 quartos e a gente ainda tinha uma garagem, então a gente tinha muita coisa, guardava muita coisa, e daí a gente acabou reduzindo muita coisa que a gente tinha, mas por exemplo, malas que a gente tem, roupa de inverno, alguns equipamentos de academia, coisas de jardim, porque antes a gente tinha um jardim, agora a gente só tem uma varanda, a gente precisa armazenar isso em algum lugar, então a gente paga um storage, a gente paga aí cerca de 123 libras mensalmente, esse valor é fixo, por um storage de, eu acho que
que é 20 metros quadrados. Então, assim, não é barato esse valor, mas, por exemplo, se a gente pagasse 100 libras a mais em outro aluguel dentro aqui de Londres, a gente ainda não conseguiria ter uma casa maior de 3 quartos. Então, assim, compensa muito mais pra gente pagar esse valor no storage do que pagar 100 libras a mais no aluguel e não ter, tipo, o mesmo espaço. Obviamente, se a gente estivesse morando fora de Londres, a gente conseguiria, tipo, pegar uma casa muito maior. E isso também vem, gente, num ponto crucial, que é transporte, que foi uma das coisas que a gente também gasta e é fixo, como eu falei, né? O Bi trabalha 5 dias na semana, mas eu trabalho a maior parte do tempo remoto, e daí quando eu preciso pegar transporte ainda é um pouco mais caro. Porém, a gente tem o Oyster, inclusive eu fiz um vídeo, né, sobre os meios de transporte aqui de Londres. Aproveita já, né, já clica aqui no vídeo. A firma do Bi, né, o lugar onde ele trabalha, eles fazem um empréstimo para ele pegar o Oyster, tipo, anual, que é 2.100 por ano. Porém, ele paga em 10 vezes. Em vez de pagar esse valor, tipo, em 12 vezes, ele paga em 10 vezes e acaba sendo 210 libras por mês. E aproximadamente, eu gasto 150 libras por mês em transporte público. Então aí fica numa média de 360 libras por mês que a gente gasta em transporte público, e é muito importante você que tá morando aqui em Londres saber que você praticamente não vai usar seu carro, se você tiver um carro. Você vai usar transporte público porque é o meio mais rápido de chegar em qualquer lugar. Então, assim, é muito comum. E isso vai depender, né, como eu falei pra vocês, da zona que vocês moram, da sua proximidade com o seu trabalho, se você vai pegar só ônibus, se você vai pegar ônibus e metrô, se você vai pegar metrô, se você vai pegar trem. Então, tem toda uma coisa. Então, isso é a nossa realidade, né? A gente pega muito trem, muito metrô, e a gente acaba gastando isso mensalmente. Então, tipo assim, 360 libras é um valor um pouco alto, mas a gente não tem carro, então a gente não precisa pagar gasolina, pagar seguro de carro e tudo mais. Então, assim, vale muito colocar isso, tipo, no seu papel, na sua balança, porque vai ser, sim, um gasto mensal. E aí, pra terminar, né, um dos valores também que a gente gasta mensalmente é 90 libras, que é pro telefone, né? A gente tem 3 telefones, eu tenho um, o Bi tem 2, ele tem um pessoal e um de trabalho, então a gente gasta esse valor e esses valores são mensais, porque a gente precisa se comunicar com as outras pessoas. Agora, sim, todos esses gastos que eu falei são realmente gastos fixos e gastos pra sobrevivência, né, aqui em Londres, aqui no Reino Unido. Qualquer outro gasto que a gente tem extra, eu não acho que vale a pena. Tem alguns gastos extras, por exemplo, que a gente tem com a Lotte, que é um clube de crianças, que, tipo, a mensalidade é 225 libras por mês, que é um valor que, tipo, eu não acho que é aqui, porque vai depender muito da sua realidade, né? Se você vai colocar, se você não vai. Tem gente que gasta com creche, a gente ainda não gasta com creche. E, por exemplo, a média de creche aqui, tipo, no Brasil, é gratuita, né? Você tem creche gratuita, você tem creche privada. Aqui as creches até 4, 5 anos de idade, né? Que é quando as pessoas vão para a escola, as crianças só podem entrar com a escola e vai ter escola pública a partir de 4, 5 anos de idade. Então as pessoas, tipo, vão ter que optar por uma creche privada, não tem creche pública. É um valor aí que varia entre 1.300 a 3.000 libras, né, por mês. Então é um gasto que a gente não tem. Então eu não vou chegar e falar assim para vocês, nossa, esse é o nosso gasto, mas no caso, se você tá assistindo o vídeo e você tem uma criança que precisa estar na creche, que é da mesma idade da Lotte, talvez você vai ter que, né, adicionar esse gasto. Gente do céu, esqueci de um gasto muito importante, né, gente? Alimentação. Tô aqui pensando na creche e daí falei, nossa, precisamos falar de alimentação também. Gente, quem lembra aí das esquemas que a gente gastava $200 por mês, né? Tipo, 200 Canadian dólares, que é praticamente o preço da libra. Mas aqui a gente conseguiu reduzir esse preço. E esse é o valor, tá, gente? Lembrando, vou sempre lembrar pra vocês que é de 2 adultos e uma criança de quase 2 anos. Então, assim, não é tipo de uma criança grande, não é tipo, sabe? Realmente a Lotte acaba comendo muito do que a gente come. E a gente tem uma média aí entre 300 libras, né? De 280 a 300 libras. Então, eu tô arredondando pra 300 libras por mês. Então, é um valor que você precisa colocar na sua mente. E a gente divide entre 2 supermercados. Um supermercado um pouco mais caro, né, que é o Tesco, e um supermercado super barato, que é o Lidl. Mas isso vai variar muito do supermercado que você está comprando, né?
né? Porque às vezes você pode morar num supermercado que não vai ter os preços mais acessíveis, então isso vai encarecer. Você pode também só comprar no supermercado que tem os preços mais baratos e isso vai, tipo, fazer você economizar. Então isso é, tipo, uma média, tá, gente? Mas como eu tava falando, tem vários gastos que não vai ser, tipo, os meus não vai ser o mesmo que o seu, e aqui eu só tô mesmo pra mostrar pra vocês, né? Então, quem sabe, né, quando é hora de colocar numa creche, esse vídeo vai mudar e talvez nossas prioridades vai mudar. Outra coisa que eu também não coloquei aqui, gente, é o gasto com limpeza, né, que a gente tem uma pessoa que vem 2 vezes no mês pra casa. Então, assim, tudo isso realmente vai depender da sua família, de onde você vive, de quantos quartos que você tem, como que é o seu dia a dia, mas eu acho que é muito importante, né, fazer um vídeo assim e mostrar a realidade de quanto que é morar em Londres. Daí, eu fiz até, como é que se diz? Até o resultado, né, de quanto seria realmente o custo de vida para 2 adultos e uma criança de 2 anos morando na zona 3 de Londres. E o valor, gente, disso é 3.581 libras. Gente, nem tenta converter se você tá aí no Brasil, tá? Porque se você converter, gente, tipo, como é que se diz? Vai chorar, né? Porque se a gente for converter aí, imagina, quase 4 mil, vai ser quase 28 mil reais. Se eu fosse converter. Mas lembrando que isso é a nossa realidade, tá bom, gente? Essa é a nossa realidade. Num valor que é muito, a gente ganha muito mais que um salário mínimo e por mês. Então, essa vai ser a nossa realidade. Obviamente, eu não quero nem pensar como as pessoas sobrevivem num salário mínimo aqui, porque como eu falo pra vocês, Londres é muito caro, mas muitas pessoas acabam dividindo casas aqui, alugando só quartos, morando em estúdios, morando em zonas mais afastadas, economizando muito mais coisas, mas essa é a nossa realidade e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Me comenta aí o que vocês querem mais ver de preços aqui de Londres que eu vou trazer pra vocês. Então, ó, beijos, até a próxima, tchau!